Olá a todos, em frente com o a gente está no DAF, no Nalef Amudalev, seguindo em frente com o nosso estudo. A gente viu, tem uma discussão entre Chachamim e Rabi Yossi Bar Yuda, se o Halil doche Shabbat ou não doche Shabbat, se o toque da música doche Shabbat, ou seja, mesmo no Shabbat se tocavam instrumentos musicais ou não. A primeira explicação, a explicação de Rabi Yosef disse que a discussão era se quando fazem korbanot no Shabbat, que é uma obrigação do dia, se toca os instrumentos musicais ou não. Uma opinião dizia que se toca instrumentos musicais, eles são parte essencial do trabalho da avodá do Korban. Consequentemente, igual o Korban pode ser feito no Shabbat, assim também os instrumentos musicais podem ser tocados no Shabbat. E outra opinião dizia que não. Outra opinião dizia que, olha, o principal da música é o cântico. Os instrumentos musicais são só um acréscimo para ficar mais bonito. Então, no Shabat, que não pode tocar instrumentos musicais, que Rabbanan proibiram tocar, é proibido tocar mesmo no Beit HaMikdash. Essa é a primeira explicação. Verabina Barava, mas Rabina Barava fala que não. Machloket Beshir Shel Shoevá. A discussão é se toca instrumentos musicais em Simcha Beit HaShoevá que cai no Shabat. Essa é a discussão entre eles. Rabi Yosef ben Rabi Yehuda Savar Simcha Yetera Nami Dochai Shabbat. Rabanan Zav Simcha Yetera Ina Dochai Shabbat, que de acordo com Rabi Yossi Bar Yehuda, mesmo que Simcha Bet HaShoevá é só uma Simcha Iterá, é só uma festa especial feita nos dias de Sukkot, ela também dochai a Shabbat, ela também empurra o Shabbat, e instrumentos musicais podem ser tocados em Simcha Bet HaShoevá. E Chachamim falam que não, só uma festa, só uma alegria, isso não pode. Aval Beshir Shel Korban, Divrei Kol Avodai Vedochai a Shabbat. Mas com relação à música dos Korbanot, música dos Korbanot, todo mundo concorda que a música, os instrumentos musicais são parte essencial da Avodá, parte essencial do trabalho do Korban, e consequentemente pode ser feito no Shabbat, certo? Essa é a segunda opinião, de acordo com o Rabi Rava. Então, de acordo com o Rav Yosef, Simcha Beit Shoevá não se toca instrumentos musicais. Korban no Shabbat, discussão. Simcha Beit Shoevá no Shabbat, certo? Korban no Shabbat, discussão. De acordo com o Rabi Barava, não. Korban, todo mundo concorda que toca instrumentos musicais. A discussão é em Simcha Beit Shoevá. Meite, pergunta que Manata ensina para o seguinte: Shir Shel Shoevá dochet Shabbat vera basarud Chachamim omrim af yom toveno dochet. Está escrito aqui claramente que a música de Simcha Beit HaShoevá, de acordo com o Rabbi Bar Yehuda, pode ser tocada no Shabbat, ou seja, tocam instrumentos musicais no Shabbat de Chol HaMoed para Simcha Beit HaShoevá. E Chachamim falam que não. A gente vê claramente que a discussão entre eles acontece com relação a Simcha Beit HaShoevá. Tiúta de Rav Yosef, tiúta. Temos aqui uma pergunta para Rav Yosef que não tem resposta. Quando aparece duas vezes tiúta, tiúta de Rav Yosef, tiúta significa que é uma pergunta que não tem resposta. Ou seja, Rav Yosef que falou que em relação a Simcha Bet HaShoevá, todo mundo concorda que é proibido tocar músicas em instrumentos musicais. Aqui a gente vê que não. Que de acordo com Rav Yosef Bar Yehuda, mesmo Simcha Bet HaShoevá que cai no Shabbat, se toca em instrumentos musicais. Então, com relação à parte de Simcha Bet HaShoevá, que Rav Yosef falou que não tem discussão, todo mundo proíbe, a gente vê que não é exatamente assim, é discutível. Lema Beshir HaShoevá, o Deplig. Agora, a Mará quer concluir disso, que eles discutiram com relação a Simcha Bet HaShoevá, que a discussão se toca instrumentos musicais no Shabbat ou não é somente com relação a Simcha Beit HaShoevá, Aval Beshir Shel Korban Divrei Kol Dochet Shabbat. Mas se for música de Korban, talvez todo mundo concorda que Dochet Shabbat, e quando vão fazer um Korban se toca instrumentos musicais normalmente como durante a semana. E se for assim, que eles discutem Simcha Bet HaShoevá, mas concordam que toca no Korban, aí a gente vai ter uma pergunta para Rav Yosef nos dois, que Rav Yosef falou que Simcha Bet HaShoevá Bichlá não se toca, e Korban é Machloket. Aqui a gente viu que Simcha Bet HaShoevá é Machloket, ou seja, temos uma pergunta, e a gente quer concluir daqui que Simcha Bet HaShoevá tem discussão, mas em Korban todo mundo concorda que toca, diferente de Rav Yosef, que falou que Korban tem Machloket. Então talvez tem duas perguntas para Rav Yosef aqui. Amarlecha Rav Yossi, fala Rav Yossi que não necessariamente. Pligue Beshir Shel Shoevá, Veodin Le Korban. Fala Rav Yossi, pode ser que a discussão é tanto com relação a Shir Shel Shoevá, isso eu concordo, isso eu volto atrás. Simcha Bet HaShoevá, Rabi Yossi Bar Yehuda realmente permite tocar instrumentos musicais, mas a mesma discussão que tem em Simcha Bet HaShoevá tem também com relação ao Korban. E lá não é que todo mundo concorda que pode tocar. Lá também é discussão. Ah, Ve'ai de Kamiflige Beshir Shoevá, isso que eles discutiram especificamente em Shir Shel Shoevá, se a música de Simcha Bet HaShoevá, que cai no Shabbat, pode ser tocada em instrumentos musicais e não Korban, não é para concluir daqui que em Korban não tem discussão e todo mundo permite, e sim para
ensinar outra coisa, vem só ensinar até que ponto Rabi Yossi Bar Yehuda permite tocar instrumentos musicais no Shabat, mesmo para Simchat Beit HaShoevah. Da fila de Shoevah na Midachim, que mesmo Simchat Beit HaShoevah é doche, certo? E pode ser tocado. Pergunta, mas espera aí. Na nossa Mishnah, que segue a opinião de Chachamim, está escrito Zeu Khalil shel Beit HaShoevah sheno doche lo et Shabbat velo et Yom Tov. Esse é o Khalil, esse é o instrumento musical de Simchat Beit HaShoevah que não empurra nem Shabbat nem Yom Tov. Nem no Shabbat nem no Yom Tov pode tocar instrumentos musicais. Obviamente, essa Mishnah segue a opinião de Chachamim, que Simchat Beit HaShoevah não tinha instrumentos musicais no Shabat. Porém, a linguagem Zeu Khalil Shel Beit HaShoevah aparece esse é o toque de instrumentos musicais que não do Shabbat. A gente aprende dessa linguagem Zeu Deino Doche. Esse daqui de Simchat Beit HaShoevah não pode ser feito no Shabat. Aval de Korban Doche, mas Korban sim Doche da Shabat. Money. Agora, quem falou que Simchat Beit HaShoevah não se toca instrumentos musicais no Shabbat, mas Korban sim, e nem Rabi Yossi Bar Yehuda, se for Rabi Yossi Bar Yehuda, Amar Shel Shoevah Nami Doche. De acordo com Rabi Yossi Bar Yehuda, mesmo Simchat Beit HaShoevah Doche Shabbat. Então, nossa Mishnah não era Rabi Yossi Bar Yehuda, ela lavra Banan. Então, a priori, quem é a nossa Mishnah? A nossa Mishnah era Banan, que falando Simchat Beit HaShoevah não tem instrumentos musicais no Shabbat, mas a linguagem Zeu me ensina que no Simchat Beit HaShoevah não, mas Korban sim. Vetilta de Rav Yosef Betarta e Tiuvta. Então a gente vê aqui uma pergunta para Rav Yosef em dois sentidos. Ou seja, o que Rav Yosef falou, que Simchat Beit HaShoevah, todo mundo concorda que é proibido tocar instrumentos musicais. E em Korban tem Machloket, as duas suposições dele caíram. Simchat Beit HaShoevah tem Machloket, e em Korban todo mundo libera tocar instrumentos musicais. Mas tá uma demanda Agora, a gente falou atrás que tem uma certa discussão se o principal da música dos Levim é o cântico, que eles falam, as palavras, ou os instrumentos musicais. Baseado no que existe essa discussão? Qual o motivo de quem falou que o principal são os instrumentos musicais? Dechtiv está escrito no Pasuk, Vamer Chizkiyahu le'alot ha'olah le'amizbeach, ובעת החל העולה, החל שיר השם והחצוצרות, ועל ידי כלי דוד מלך ישראל. Ou seja, no Passuco está escrito claramente que Hizkiyahu falou na hora que foram fazer o Korban Olá no Mizbeach, na hora que começaram a fazer o Korban Olá, começaram a tocar as Chatzrotzot e os Kelim do Beit HaMikdash, os Kelim que David HaMelech preparou. Ou seja, a gente vê que os Kelim, eles têm uma função essencial nos Korbanot. Então a gente vê que os Kelim, eles são básicos, são necessários. Mas estava demanda Marikat Shirah BP. Agora, quem falou que o principal é o cântico, as palavras ditas e não os utensílios, não os instrumentos musicais, de onde ele aprende. O Pasuk falou, o Ikar são os meshorerim, são aqueles que cantam, ou seja, a voz dos meshorerim é o mais importante, e não os instrumentos musicais. Então tem um passo que parece que os instrumentos são essencial, tem um passo que parece que o cântico é essencial. Agora, como um vai explicar o outro? Agora quem falou que o principal é os meshorerim, quem canta, o que ele faz com o passo que está escrito Veledei Klei David? Ele explica da seguinte forma, Echel Shir Hashem Bapé, começou Shir Hashem, começaram a tocar as músicas de Akadosh Baruch Hu Bapé, com o cântico dos Levim, Aledei Klei David Melech Israel, e junto com isso tocaram instrumentos musicais que David HaMelech preparou só para ficar mais bonito. Mas o principal do cântico são as palavras, a boca, o que os Levim cantam. Veidach Nami, agora quem falou que o principal são os meshorerim, desculpa, quem falou que os principais são os kelim, os instrumentos musicais, Valedei Klei David Melech Israel, o que ele vai fazer com o passo que está falando dos meshorerim, principalmente? Artivei que Chale Mechatzatzim la meshorerim, Achi que amar, como ele explica esse passo da seguinte forma, meshorerim duma de mechatzatzim, ma mechatzatzim bekli, af meshorerim bekli. Quando está escrito meshorerim, aqueles que cantam, está escrito junto com aqueles que cantam mechatzatzim, aqueles que tocam as chatrotzot, das trombetas, vem mostrar, vem ensinar que do mesmo jeito que o toque das trombetas é com instrumento musical, a trombeta, assim também meshorerim, também aqueles que cantam é junto com o instrumento musical e não separado disso, certo? Então, ele também conseguiu explicar o passuco de acordo com a opinião dele. Fazer uma pequena pausa, a gente segue para Mishnah. Certo, muito bem. Seguindo em frente, a gente vai para a próxima Mishnah. Fala pra gente a Mishnah, Mishelora, Simcha Beit HaShoevah, Lora, Simcha Meimav. Quem não viu a alegria de Simcha Beit HaShoevah no Beit HaMikdash,
nunca viu uma alegria de verdade na vida dele. E conta para a gente a Mishnah como funcionava, como era Simcha Beit HaShoevah nas noites de Sukkot. Bemotzei Yom Tov Arishon Shel Chag, no primeiro Motzei Yom Tov, certo? O primeiro Yom Tov, primeiro dia de Sukkot, logo Motzei Yom Tov, Yardu Le'ezrat Anashim, o Metaknim Sham Tikun Gadol, desciam para o Ezrat Anashim, lá dentro do Beit HaMikdash, e consertavam alguma coisa que era importante de ser feita. Na Gemara vai explicar o que, que eles consertavam nesse momento. Menorot Shel Zahav Ayusham, tinham menorot, tinham vou falar menorá. É como se fosse postes de luz, certo? O poste de luz que iluminar todo esse lugar era uma menorá feita de ouro, ficava num lugar muito alto, que lá eles acendiam fogo para iluminar tudo. Verbas falim shel zahav beroshiem, verbas sulamot lekol echad veechad. Tinham, em cada uma dessas menorot, eram 4 menorot com um pote de ouro, certo? Para colocar nele o óleo e acender o fogo. E tinham 4 escadas para cada um deles. Verba pirchei, verba ילדים, פרחי כהונה, בידיהם קדים של 120 לוג, שהם מטילים לכל ספר וספר. Em cada uma dessas escadas subiam 4 crianças, tinham 4 crianças de Keuná, uma para cada escada, cada uma subia carregando jarros com 120 lugim. Um log é mais ou menos 300 ml, então é 120 lugim de óleo que eles colocavam em cada um desses potes, 300 ml, 3, uns 40, quase 40 litros, certo? Mais ou menos 40 litros eles carregavam nas costas e levavam, subiam nas escadas para colocar lá em cima no Sefer para durar bastante tempo. Agora, as ptilot, para acender as velas, o pavio das velas, do que ele era feito? Miblaei michnasei koanim umehimehem ema mavkim bema madlikim. As ptilot que usavam, os fiozinhos que usavam para acender a chama lá do fogo, pegavam roupas de koanim, as calças e os cintos que estavam velhos e estragados, tiravam, separavam os fios e faziam as ptilot para poder acender o fogo. E a luz era tão forte, a luz dessas menorot que tinha lá em cima era tão forte que não tinha um pátio em Jerusalém que não estava iluminado da luz de Simcha Beit HaShoevah. Hassidim v'anshe Maaseh u'merakdim bifneihem. Lá no meio só dançavam pessoas importantes, somente Hassidim v'anshe Maaseh, somente os grandes tzadikim e pessoas que cumpriam as mitzvot de forma plena. Eles dançavam lá no meio, beavukot shel or shebedem. Eles faziam um malabarismo com tochas de fogo. Dá virar uma página no Nada from Date. Veomrim lifnem divrei shirot vetishbechot. Eles ficavam cantando, certo? Músicas de Kedushá. Vai aparecer mais para frente na Gemara o que eles cantavam lá exatamente. Velevim bakinorot banevalim vamatzlatim bachatzatzot bechol klei sheber lo mispar. E os levim tocavam vários tipos de instrumentos musicais. Harpas, prato, trombetas, Nevalim, que normalmente são tipos diferentes de harpas, se eu não me engano. Bom, vários tipos de instrumentos musicais, Belom Ispar, sem número, que é uma quantidade enorme. Al-Hamesh Maalot Erdot Mizrat Israel Ezrat Anashim. Tem agora o Beit HaMikdash, ele tinha uma área mais baixa, que é onde tinham como chamam? 4 salinhas. Essa área mais baixa era chamada de Ezrat Anashim, todo mundo podia entrar lá, e tinha um andar em cima, antes de entrar na parte dos Kohanim, tinha mais um andar baixinho também, que tinham 15 escadas do de baixo para o de cima, que era chamado de Ezrat Israel. Tinham 15 escadas do andar do terreno mais baixo, certo? Que era um terreno grande, para o pátio, para o andar de cima. E os Levim ficavam justamente nessas escadas tocando, e tinha exatamente 15 escadas, que neged 15 shira ma'alot shebeteilim. Tem 15 shira ma'alot, certo? Aquele shira ma'alot mamakim keratei Hashem, shira ma'alot esai na'elearim, tem 15 desses no Teilim, então também tinham 15 escadas do Ezrat Anashim, do pátio de baixo para o Ezrat Israel, para o pátio de cima. Shalem Levim omdim bechilei shir omrim shira. Lá ficavam os Levim,
tocando músicas durante Simcha Bet HaShoeva. ועמדו שני כהנים בשער העליון שיורד מעזרת ישראל לעזרת הנשים, ושתי חצוצות בידיהם, quando estava chegando de manhã, que chegava a hora de começar a fazer os korbanot, e trazer a água para fazer o Nisuch HaMayim, etc., dois Kohanim iam para o portão da parte de cima, lá em cima nas escadas tinha um portão que levava de Ezrat Israel para dentro, para o Eichal, então dois Kohanim saíam de lá e começavam a descer as escadas com duas trombetas na mão tocando. Kara Gever, quando o galo cantava, taku veiro vetaku, eles faziam tkiá, truá, tkiá. E Giulemala Sirit, desciam 5 degraus, taku veiro vetaku, tocavam de novo tkiá, truá, tkiá. E Giula Azará, quando desciam embaixo, ou seja, em 3 vezes tocavam, em cima tocavam, quando desciam 5 escadas, e quando chegava embaixo, tocavam de novo, taku, veiro, vetaku. Aí o toquim, magim, deixar yotzem mizrach. Aí eles continuavam tocando até chegar no outro portão do Beit HaMikdash. A gente está falando, vamos só desenhar aqui rapidinho. A gente está falando o seguinte, certo, vamos com esse mesmo. Aqui tinha a Azará, o Ezrat Anashim. Aqui em cima tinha o Ezrat Israel. E aqui para frente era a parte do Eichal e do Mizbeach, certo? Vamos só aqui desenhar para a gente entender o que está acontecendo. Aqui era o Ezrat Anashim, tinham 4 salinhas aqui nos cantos. A música, a festa era nessa região aqui, nessa área aqui chamada Ezrat Anashim. Aqui tinham 15 escadas que levavam para Ezrat Israel. Aqui tinha um portão que levava para uma área onde só os Kohanim podiam entrar. Então, os Kohanim, eles saíam por esse portão, chegavam aqui na escada, tocavam. Desciam 5 andares, tocavam de novo, desciam mais 10 degraus, não andares, desculpa, mais 10 degraus. Quando chegavam aqui no chão, tocavam. E aí eles iam tocando, andando, 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 até o outro lado, até o Shara Mizrach, certo? Até o portão leste. Eles iam tocando as trompetas até chegar no portão leste. E Gil Lashara Yotzem Mizrach, quando eles chegavam no portão do Mizrach, certo? No portão leste, Afru Penem Mizrach Lemarav, eles davam a volta, eles giravam e ficavam virados para o Eichal, para o Beit HaMikdash. Veamru, e falavam o seguinte: Avoteinu she'eu b'makom hazeh choreiem elechal Hashem upenem kedma mishtachavim kedma lashemesh. Nossos antepassados que saíram do caminho, abandonaram o Kadosh Baruch Hu, eles ficavam aqui no portão leste e se curvavam para o sol que nasce no leste, dando as costas para o Eichal. Mas a gente não, a gente faz ao contrário, a gente chega no portão leste, vira, dá as costas para o sol e nos curvamos para Hashem, ve'anu la Hashem eneinu. E nós estamos olhando para Kadosh Baruch Hu, a gente vira para o lado do Eichal. Rabi Domer, aí o Shonim ve'omrim, Rabi da fala que eles falavam algo um pouquinho diferente, algo repetindo. Anula Hashem vela Hashem eneinu. Nós estamos para Kadosh Baruch Hu e para ele estão os nossos olhos. Certo? Essa era a frase que eles falavam, mas o contexto é o mesmo. Tanrabanan, fala para a gente a Braita. Como foi dito na Mishnah, quem não viu Simcha Bet HaShoevah não viu nenhum tipo de alegria na vida dele. Alegria de verdade ele nunca viu. Quem não viu Jerusalém construída na sua grandeza, no seu esplendor, não viu uma cidade bonita. Nunca viu uma cidade bonita. Jerusalém construída era algo fora do comum. Mishelorá Beit HaMikdash Binyanó, que não viu Beit HaMikdash construído, Lorá Binyan Mefuar Meolam. Nunca viu uma grande construção, uma construção bela. Mas o que é exatamente? Como era o Beit HaMikdash, que é tão impressionante? Amarabai Beitem Rav Chizdas de Binyan Ordus. Qual Beit HaMikdash está tratando? Está tratando do segundo Beit HaMikdash, no meio para frente, quando ele foi reformado por Ordus. Ordus reformou o Beit HaMikdash, como a gente vai ver aqui na continuação, e ele ficou de um esplendor fora do comum. Bemai Banei, como ele construiu? Tem aqui um tikkun. Amaraba, Beavnei Shisha o Marmera. Ele usou chás e mármore, certo? Ele usou pedras de mármore e pedra de chás, que eram muito bonitas, e Kadeamri Beavnei Shisha Kuchla Marmera. Afik Safá, Ve'er Safá, Kerdelekabel Sida. O que aconteceu? Tem quem diga que como ele começou a construir a parte do Eichal em volta, ele usou 2 tipos de mármore, um mármore azul e um mármore branco, um para frente e um para trás, para poder colocar para poder colocar cal, e depois ele pretendia savar lemishana em bedahava, e ele queria banhar tudo em ouro, certo? Ele precisava, para poder colocar as tábuas de mármore,
ele precisou separar um pouquinho, umas mais para dentro, umas mais para fora. Ele queria banhar tudo de ouro. Amroleira banana falaram para ele, chave, que deixa, não precisa banhar de ouro, deixa com esse mármore branco e azul. De Achishapet feia, assim é mais bonito. De Mithazei que adulta de Yama, porque parece como ondas do mar, certo? Ficou com uma impressão muito mais bonita. Ele era o Ihal, a construção do Beit HaMikdash, certo? Chamado de Ihal. Ele era azul e branco, em mármores diferentes, em alturas diferentes, e parecia como ondas do mar. Essa era a beleza dele. Tânia fala, Braita Rabi Omer, Mishelorá, Diocloston, Shel Alexandra, Shel Mitzrayim, Lorá, Bekvodam, Shel Israel. Tinha em Alexandria do Egito, na cidade de Alexandria do Egito, tinha lá uma grande construção, que era um grande Beit Knesset, certo? Era uma yeshiva, um Beit Knesset, que Bnei Israel construíram lá quando eles foram para Galuta em determinado momento. Quem não viu essa construção, não viu o kavod que Bnei Israel tinham em outros lugares. O que tinha lá? Amru Kemin Basilki Gdolaita, era como uma grande basílica, certo? Aquelas construções enormes com uma fugiu o nome da palavra, abóboda em cima, aquelas construções meio arredondadas em cima, meio círculo, stav lifnim stav, e tinham vários banquinhos um do lado do outro para as pessoas sentarem, peamim shayuba kiflaim kiyotze mitzrayim. Fala que cabia lá 1.200.000 pessoas, o dobro do número de pessoas que saíram do Egito. Saíram do Egito 600 mil, é o número que a gente tem, cabia lá 1.200.000 pessoas. Veio ba Ain Aleph Katredot Shel Zahav Keneged Ain Aleph Shel Sana Gdolah, e tinham lá na parte da frente, tinham lá 70 cadeiras grandes, 71, desculpa, 71 cadeiras grandes de ouro, igual 71 justamente, Keneged os 71 Chachamim, 71 sábios que ficavam no Supremo Tribunal, Kolachad Vechad Inab Chotam Me'esrim Vechad Ribol Kikarei Zahav. E todas elas tinham pelo menos 21, esse ribota aí está errado, 21 pesos de ouro, um volume aqui de ouro. Quer dizer, eram cadeiras que eram extremamente caras e tinham lá 71 dessas para cada um dos Chachamim sentarem. O Bimashelet Bemtsaitá, e no meio dessa grande catedral, dessa grande sinagoga que eles tinham lá, tinha uma construção de madeira, uma bimá de madeira, Vechazana Knesset Omedalea, e o Gabai do Beit Knesset ficava lá, quem fazia tefilá também ficava lá, e o Gabai do Beit Knesset ficava ali do lado, Vesudarim Beyadó, com um pano na mão, também, Agora, já que o lugar era gigante, era muito, muito grande, nem todo mundo conseguia ouvir o Hazan. Então, como eles faziam? Um Gabai do Beit Knesset ficava ali no centro, no meio, quando o Hazan terminava a tefilá, e tinha uma brachá, e tinha que responder amém, ele mexia o sudar, ele mexia o pano, e aí todo mundo respondia amém. Veló Yoshvim Uravim, as pessoas não sentavam misturados, cada um de acordo com a profissão dele. Elas Zahavim Bifnei Atzmam, Vekaspim Bifnei Atzmam, Napachim Bifnei Atzmam, Vetarsim Bifnei Atzmam, Vegardim Bifnei Atzmam. Eles sentavam divididos por profissões. O ourive, que trabalhava com ouro, que trabalhava com prata, quem trabalhava com outros tipos de metais, quem trabalhava tarsiim, o que são tarsiim? Gardim são alfaiates, costureiros. Tarsim é com bronze, Napahim é com ferro, certo? O ferreiro, cada um sentava com um grupinho de pessoas que tinha a mesma profissão. Por que isso? O Kshanin Nichnas Sham, quando alguém pobre que não tinha emprego, ele chegava lá, aí Amakir Baleu Manodov, Nifnei Lesham, Esham Parnassatov, Parnassat Shei Beitov. Essa pessoa, ele não tinha, se ele estava sem emprego, ele ia ter lá na sinagoga, na hora que ele sentava, procurava sentar com as pessoas que trabalham com o mesmo trabalho dele, e aí ele conseguia lá parnassar para ele e para a família. Ou seja, essa catedral, essa grande sinagoga era algo impressionante, cabia 1.200.000 pessoas com cadeiras de ouro na frente, e a ponto de que não dá nem para ouvir o Hazan e tem que mexer com um pano para as pessoas responderem amém. Amarabai fala, Bai, Vekulhu Katlinhu Alexander Mokdon. Alexandre Modon. E todos eles foram mortos por Alexandre o Grande, certo? Da Macedônia, Mokdon. Maitama e Yanchu, porque foram castigados? Apesar que tinha algo tão lindo, algo tão impressionante lá, o que eles fizeram de errado que eles foram castigados para Alexandre o Grande matar todos eles? Mishum de Avre Aikra, porque eles transgrediram, então isso no Pasuk, Lotosifun Lashuv Badere Hazé Od.
Quando Am Israel saiu do Egito, a Kadosh Baruch Hu, proibiu Am Israel de voltar para o Egito no caminho que eles saíram. E essas pessoas que estavam lá na Alexandria do Egito, eles voltaram para o Egito justamente pelo mesmo caminho. Então, como eles transgrediram isso, eles mereceram ser castigados e Alexandre o Grande destruiu tudo completamente. Vem enroado, eles voltaram. Vem enroado, eles voltaram para. Kiata, quando Alexandre o Grande chegou lá, acho que dava o caro becifra. Ele ouviu as crianças estudando o seguinte passuk, Isa Hashem elecha goi mirachok. Kadosh Hu vai trazer algum goi, algum outro povo de longe para destruir vocês. Amar, Alexandre o Grande, quando ele chegou lá e ouviu que estão lendo justamente um passuco de Puranut, de que a Kadosh Baruch Hu vai destruir todo mundo, vai trazer um povo distante para destruir, Amar, ele pensou o seguinte, Mirdei, Al Gavra Bailemites Finta Beassara Yomem. Eu estava vindo para cá, minha intenção era chegar aqui na Alexandria do Egito, e era para levar 10 dias, certo? Pelos cálculos lá da distância, era para ser 10 dias de viagem. Dá-lhe zica, mas bateu um vento muito forte. Vata espinta bechamisha yomei. E a gente chegou em 5 dias. Ou seja, eu vi que a Kadosh Baruch Hu nos ajudou na viagem, a ponto de a gente chegou 2 vezes mais rápido aqui. Então ele entendeu que era um sinal Minashamayim, de que era para ele realmente ser esse goi, esse povo que vai destruir tudo. Na falalaio vekatrim. E aí ele caiu em cima deles e matou todo mundo que estava lá. Bemotzi Yom Tov Acharon Becholi. Maitikun Gadol. Foi dito que Motzei Yom Tov faria um grande concerto, certo? No Beit HaMikdash. O que é esse concerto para poder fazer esse Chavet HaShoevah? Amar Abelazar, fala Abelazar, que o Tash Shanino, como a gente encontra na Braita, Chalakai Tabarishoná, Vekifug Zustra Veitkino Shiru Nashim Yoshvot Milemala, Veanashim Milemata. Fala, Gemara, qual é o grande concerto que fizeram lá? O pátio do Beit HaMikdash, do Ezrat Anashim, lá embaixo, era um pátio de um andar só, e eles construíram em cima mais uma segunda andar, mais uma sacada, para as mulheres ficarem assistindo de cima e os homens de baixo. O que é o concerto? Porque é chamado de concerto, então aparece na Braita. Tanrabanan, Barishonai Yonashim Bimifnim Veanashim Bachutz. No começo, as mulheres ficavam na parte interna e os homens na parte externa. Vaiu Baim Lidei Kalutroshi, virava uma situação não muito legal, uma mistura muito grande entre homens e mulheres lá. Ficava um bate-papo, uma conversa e acabava causando problemas, acabava dando erro. Então inverteram. Etkino sheiu nashim yoshvot mibachutz ve'anashim bifnim. Pensaram, olha, se a gente inverter, colocar as mulheres lá, os homens do lado de dentro, virados para dentro, e as mulheres fora, não vai ter problema. Todo mundo quer ver o que está acontecendo dentro. Quando as mulheres estavam dentro, os homens fora, eles ficavam olhando para tentar ver a dança lá no meio, viam as mulheres, começavam um bate-papo, deu erro. Então inverteram, colocaram os homens dentro, as mulheres fora. Ve'adainai ubaim lidei kalutrosh. Ainda assim continuou dando errado. Etkino sheiu nashim yoshvot então decretaram que as mulheres ficam em cima e os homens embaixo, e assim não tem mistura. Porém, pergunta Gemara, como eles fizeram isso? Como pode ser que eles fizeram uma sacada? Como pode ser que eles construíram mais algo no Beit HaMikdash? A priori, o Beit HaMikdash foi construído, a planta do Beit HaMikdash foi feita por David HaMelech e Shmuel HaNavi. Os dois fizeram a planta da construção do Beit HaMikdash baseado no Ruach HaKodesh, a profecia que eles tiveram. Então, como pode ser que vieram e construíram algo a mais? Amará falará, Kra Ashkehu Vedarush, eles encontraram um passuk, que desse passuk eles entenderam que era permitido realmente construir mais um andar. Qual o passuk? Está escrito no passuk, Vesavda Aretz Mishpachot Levad, Mishpachat Beit David Levad, Venashim Levad. Está escrito com relação a, é uma das profecias de Isharia, quando Mashiach ben Yosef falecer na guerra, certo? Em Milchemet Gog Magog, a Gemara diz que Mashiach ben Yosef vai falecer. Quando ele falecer, vão fazer um esped, certo? Ele vai ser enterrado. E na hora que ele estiver sendo enterrado, cada família e família vai andar separado e as mulheres vão andar separadas dos homens. Ve'anashim levata. E no Pasuk, que vai separar por famílias e homens e mulheres vão estar separados no enterro de Mashiach ben Yosef. Amru, e eles pensaram o seguinte, Velot Varim Kavachomer, pensaram o seguinte, a priori é óbvio que tem que separar também na festa. O Malatid Lavosh, os Kimbesped, Ben Etzerasholet Baem, se no futuro
quando estão fazendo o espet, certo? Está todo mundo sofrendo pela morte de Mashiach Ben Yosef, e não tem Yetzirará nesse momento, as pessoas estão com muito sofrimento para pensar em outras coisas. Amra Torá, Nashim Levad Venashim Levad, a Torá mandou separar homens e mulheres, Achav She'asukim Besimcha, agora que a gente está numa festa de Simcha Be'Shevá, que as pessoas estão mais leves, mais bem-humoradas, Ve'etzirará Sholet Baem, Alachat Kama Vekama, mais ainda, que tem Yetzirará, mais ainda que a gente tem que separar, certo? Que a gente tem que separar entre as pessoas. Então, por enquanto, a gente explicou que esse aspecto que vai ter aqui é no falecimento de Mashiach Ben Yosef, mas agora vai trazer uma certa discussão se é justamente Mashiach Ben Yosef ou não. A gente vê isso na continuação, Bezerra Hashem. Shkoyach.